A história de Pelé. Pelé, ex-jogador brasileiro de futebol conhecido como o Rei Pelé, eleito como o atleta do século, o futebolista do século, o jogador de futebol do século XX, é reconhecido mundialmente como o maior futebolista da história. História de Pelé. Considerado o atleta do século, o craque Pelé, de nome Edson Arantes do Nascimento, nasceu em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Filho de Celaste Arantes, mãe, e João Ramos do Nascimento, pai. Seu pai também foi um grande jogador de futebol. Jogou no Atlético de Três Corações e mais tarde no time de São Lourenço. Em 1945, Pelé se mudou com sua família para a cidade de Bauru, São Paulo. A partir daí começou a jogar num time infantil juvenil, Andopaulo Atlético Clube. O banquinho por esse time ganhou o bicampeonato da Liga Sibética em 1954 e 1955. No entanto, um jogador famoso chamado Walter de Brito, ao presenciar Pelé jogando, e convidou para jogar para o Santos no ano de 1956. Em 1956, quando tinha apenas menos de 17 anos de idade, jogou pelo Santos num treino contra um time da cidade de Cubatão. Venceu por 6-1 gols, sendo que 4 desses foram de Pelé. Quando a primeira partida oficial aconteceu num feriado de 7 de setembro de 1956, num amistoso do Santos contra o Corinthians de Santo André, São Paulo, o Santos, time em que Pelé representava, ganhou por 7-1 do Corinthians. Nomeado o embaixador mundial do futebol, atuou por mais de 2 décadas no Santos Futebol Clube, conquistou mais de 40 taças, foi artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro da Libertadores e da Taça Brasil e do Torneio Rio-São Paulo. Estreia pela seleção. Só estrelou na seleção brasileira em julho de 1957 contra o Argentina. Jogou no Maracanã, vencendo por 2-1. Foi o jogador a vestir a camisa do Brasil mais jovem. No decorrer da sua partida pela seleção brasileira, Pelé esteve em 150 partidas, marcou 103 gols, sendo 92 oficiais. Em 1958, foi convocado pela Suécia para participar da Copa do Mundo e pela primeira vez foi campeão mundial e marcou 6 gols. Participou da Copa do Chile em 1962, no entanto, em uma disputa contra o Checoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular. Por conta disso, ficou de fora da equipe no ano de 1966. Participou da Copa da Inglaterra e em 1970 participou da Copa do México. Foi quando conquistou a Taça Jules Rimet pela premiação da seleção vencedora da Copa do Mundo da FIFA. Em 18 de julho de 1971, se despediu da seleção canarinha no estádio do Maracanã. Durante uma disputa contra a seleção da Eslováquia, empatou por 2-2. Seu último jogo pelo Campeonato Paulista com a camisa do Santos ocorreu em 1974 contra o Ponte Preta, vencendo por 2-0. Entre os anos de 1975 e 1977, jogou no New York Cosmos, onde encerrou sua carreira após 2 anos nos Estados Unidos. Aposentou em 1977
e nos anos de 1995 e 1998 tornou-se ministro dos esportes, reconhecido mundialmente como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé fez história no futebol, conquistando inúmeros títulos. Números de Pelé no futebol. Pelé disputou um todo de 1.363 partidas de futebol. Desse marcou 1.281 gols. Seu ministério gol aconteceu em 19 de novembro de 1969, numa partida do Santos contra o Vasco da Gama. Venceu por 4-0, se tornando um momento histórico e aguardado por muitos. Fez parte de 3 equipes campeãs da Copa do Mundo. Foi o único brasileiro a receber pelas mãos da Rainha Elizabeth II no Palácio de Berlim uma honraria do Reino Unido por ter providenciado o futebol no mundo e popularizá-lo. Foi conhecido como Cavaleiro Comandante das Excelências Holandesas, Ordens do Império Britânico. No ano de 1999, Pelé foi eleito futebolista do século pela Federação Internacional da História e Estatística do Futebol. Neste momento, ano numa pesquisa realizou após uma votação internacional entre todos os comitês olímpicos nacionais associados, foi eleito o atleta do século. No ano de 2000, a FIFA elegeu, numa votação feita por ex-atletas e ex-treinadores, como jogador do futebol do século XX. Pelé, possuidor de uma técnica e capacidade atlética única, elogiadas por todos durante sua carreira, sua forma é merecedora visto das suas habilidades e dribles, passando o ritmo do chute preciso, habilidade de receber, o artilheiro profica, foram marcados e significativas pelo futebol. Títulos. Segue abaixo alguns títulos conquistados na carreira de Pelé. Pelo Santos, bicampeonato da Taça Libertadores na América de 1962 e 1963, bicampeonato mundial da Interclubes de 1962 e 1963, campeão da Taça de Prata em 1968, 5 vezes campeão da Taça do Brasil em 1961, 62, 63, 64 e 65. 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes Barbosa Rio São Paulo 1959, 1965, 1964 e 1966. 23 títulos de torneios no exterior. Pela seleção brasileira. Tricampeonato mundial 1958, 1966 e 62 e 1970. Bicampeonato da Copa Roca 1957 e 1965. Pelo Cosmos, campeonato da Liga Americana NASL 1977, Pelé levantou seu livro Primeiro Tempo em novembro de 2011. Nesse há relacionados de fotos de curiosidades vivendo durante sua carreira. Fases do Pelé. Igual o Pelé não tem, nem vai ter. Minha mãe me fez e fabrica. Antes de fazer do Pelé, Maradona precisou pedir autorização para o Zico, o Sócrates, o Romário, o Tostão, o Rivelino. Naquela época, a gente não estava golzinho nem brincando, porque tinha ser